Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Sexo em Pauta, Reflexões em Família. Meu nome é Carlos Henrique e hoje vamos conversar sobre o tema O Jovem Cristão e o Desafio da Pureza Sexual. Vamos lá? Chega pertinho, puxa a cadeira, chama alguém que está na sua casa aí perdido e vamos conversar sobre esse tema que talvez seja intrigante, curioso ou talvez apenas necessário para um tema que sexualidade, algo tão comum e algo tão perturbador. Vamos lá? Sexo em Pauta, o Jovem Cristão e o Desafio da Pureza Sexual. Bom, antes de a gente começar a conversar, eu preciso que você tenha em mente três coisas. Primeiro, você tem que ter aberto três coisas. A sua mente, para você começar a pensar a respeito de algumas coisas a partir de novas perspectivas, o seu coração aberto, para você ter as suas emoções preparadas também para poder entender novas colocações, novos pontos de vista. E por último, a Bíblia aberta. Então, sem mente aberta, sem coração aberto e sem Bíblia aberta, a gente não consegue entender um tema que é tão complexo, que é tão urgente nos dias de hoje, que é a sexualidade, principalmente do jovem cristão. Mas vamos lá. Tem um autor que eu gosto muito, que fala o seguinte, que nunca a sexualidade ela foi tão divulgada, tão falada, mas tão pouco discutida. Não sei se você concorda com essa frase, mas eu particularmente sim. Porque a gente vê a sexualidade, na verdade a sexualidade já faz parte do ser humano, mas a gente nunca viu tanto o sexo tão exposto como a gente vê hoje, mas a gente nunca conversou tão pouco a respeito dele. Qualquer outdoor, qualquer propaganda, qualquer coisa que você queira vender, falar, tem sexo no meio. Qualquer piada, qualquer meme, qualquer mensagem WhatsApp, qualquer outdoor, qualquer filme, até mesmo desenho, sexo não está muito longe. Então, corroborando a tese desse autor, nunca o sexo foi tão divulgado, tão falado, mas tão pouco discutido. Porque uma coisa é mostrar a respeito do sexo, outra coisa é conversar a respeito do sexo. E é por conta disso que muitas vezes a gente está vivendo uma sexualidade um pouco complicada. Sempre lembrando que a gente está enxergando a sexualidade sempre na perspectiva cristã. E como o tema de hoje é o jovem cristão e o desafio da pureza sexual, vamos pensar um pouquinho a respeito desse jovem. Porque ser jovem cristão hoje, na perspectiva, na questão da sexualidade, é um pouco mais difícil que alguns anos atrás. Vamos pensar alguns pontos. Primeiro, vamos pensar na década de 80, mais ou menos, década de 80. Na década de 80, os jovens se casavam, em média, em torno dos 18 a 20 anos de idade. A maioria dos jovens não tinha uma formação superior, não tinha uma faculdade. O segundo grau era o limite de estudo da maioria dos brasileiros, então se casava muito cedo. Então a questão da virgindade, pelo menos naquela época, é uma questão pouco discutida, pelo menos na perspectiva do homem. A mulher ainda tinha o tabu da virgindade, mas para o homem não. E ambos se casavam muito cedo, tanto o homem e tanto a mulher. Só que a cultura mudou, gente. Não estou falando mais da década de 80, agora eu estou falando de 2020, 40 anos depois. O que se mudou em 40 anos depois? Muita coisa. Quer ver? Vou pontuar algumas coisas, algumas questões. Primeiro, hoje não existe uma cultura repressora do sexo. O que significa isso? Que antigamente, vamos botar aí década de 80, mesmo depois da Revolução Sexual, existia uma repressão da sexualidade por conta da igreja, por conta da sociedade, por conta da família vigente. A sexualidade era o sexo era algo vigente basicamente dentro do casamento e, obviamente, dentro dos seus guetos, que é a prostituição, mas existia uma questão da pornografia, mas tudo era muito incipiente ainda. Mas você não tinha uma divulgação da sexualidade, ou do sexo, como a gente vê hoje. Hoje a gente tem uma cultura que não é tão repressora ao sexo quanto a de 40, 50, 60 anos atrás. Hoje, o mote, o grito social é: viva os seus prazeres, o que der na telha. Então viva a sua sexualidade, viva os seus prazeres, que nada vai te reprimir.
Viva a sua sexualidade da forma que você quiser, da forma que você gostar, que vai ser bacana. É isso que a gente vive hoje. Segundo, a gente vê sexo exposto em todos os lugares. Como eu já falei, a gente vê sexo nos desenhos, nos filmes, nos memes. Você abre seu WhatsApp, abre qualquer página da internet, você vê alguma coisa a respeito de sexo. E alguns anos atrás, para você ver alguma imagem que remetia à sexualidade, amigo, você que é mais velho talvez saiba mais do que eu, né? Para você ver uma imagem ou um filme pornô, alguma coisa nesse sentido, você tinha que ficar até de madrugada para procurar alguma coisa. As revistinhas pornográficas das bancas eram tapadas com plásticos pretos, né? Então a pornografia era muito mais difícil você alcançar. Um filme pornográfico era mais difícil ainda, né? Na época da videolocadora, você que está me assistindo talvez nunca ouviu falar sobre isso, né? Sei lá na locadora, pegar uma fita cassete, uma fita VHS e locar. Você não sabe o que é isso não, né? Então esquece, vamos lá. Mas pegar um vídeo pornô numa locadora era algo extremamente constrangedor. Então, alguns anos atrás, o acesso à pornografia era algo extremamente complexo, mais difícil, o caminho era mais complicado. E hoje basta você ter um smartphone, basta você ter um tablet, um computador, qualquer coisa você consegue ter acesso à pornografia. Então você tem sexo exposto em todos os lugares. Outra coisa que dificulta muito a pureza do jovem com relação à sua sexualidade, na perspectiva cristã, é a questão do papel sexual da mulher. Como assim? O que mudou no papel sexual da mulher? Muita coisa mudou. Vamos pensar, anos atrás a mulher era apenas um objeto de prazer sexual deste homem. O homem queria sexo, ele ia atrás dessa mulher e falava assim, olha, eu quero sexo com você. Tinha sexo com essa mulher e descartava essa mulher. Hoje os papéis se igualaram. O que acontece? Hoje uma mulher quer sexo, ela procura um homem e diz, o que você quer? E ela fala o seguinte, eu quero sexo. O que mais? Apenas sexo. Então a gente tem o sexo pelo sexo, tanto a partir do homem, tanto a partir da mulher. Isso era basicamente impossível de pensar algumas décadas atrás, né? A mulher procurar o homem, correr atrás do homem apenas para ter prazer sexual. Isso era um papel hegemonicamente masculino. E hoje é um papel de ambos os sexos, tanto mulheres, tanto homens, buscam uns aos outros para a sua satisfação sexual. Então isso é uma coisa que dificulta a questão da pureza sexual do jovem cristão hoje. E outro ponto, a questão das propagandas. Você reparou que as propagandas estão cada vez mais sexualizadas e sensualizadas? Isso é um desafio, porque toda vez que você olha para a televisão, toda vez que você olha para um post, toda vez que você olha para qualquer lugar, você já vê um convite à erotização. E meu amigo, minha amiga, se manter casto e puro nessa zona é muito complicado. E para terminar só esses pontos de dificuldade, por último eu quero colocar sobre a questão do casamento. Como eu já coloquei agora há pouco, o casamento, há algumas décadas atrás, era realizado basicamente aos 20 e poucos anos de idade. E hoje, com o fenômeno da geração canguru ou da adultocência, os jovens estão casando com quantos anos de idade? 25, 30, 35? Ou não tão jovens assim, né? Com 40 anos de idade. Por quê? Em detrimento do casamento, nós estamos escolhendo outras questões, como carreira, dinheiro, conquista financeira, né, como a independência, viagens, enfim, outras coisas. Então, em detrimento à família, em detrimento dos filhos, em detrimento do casamento, a gente está escolhendo outras coisas. Não estou dizendo que você buscar a sua carreira acadêmica, o seu doutorado, seu pós-doutorado, os seus cursos, seu apartamento, estou dizendo que buscar essas coisas é errado. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que hoje correr atrás de tudo isso demanda muito tempo e as pessoas estão deixando para casar depois que conquista tudo isso. Ou seja, normalmente entre 35 e 40 anos de idade. E aí você já terminou seu mestrado, doutorado, pós-doc, fez todos os seus cursos, comprou sua casa,
comprou seu carro que você tanto queria, fez todas as suas viagens, aí sim você pensa em casar. E nesse contexto, fala em virgindade, como é que fica? Muito difícil, né? Então, com base em tudo isso que a gente falou, como que é manter a pureza do jovem na atualidade? Eu vejo que manter tudo isso é um extremo desafio para a gente. Bom, mas falar de pureza, algo tão complicado, tão esquisito no nosso tempo de hoje, sabe por quê? Por vários motivos. Primeiro, vamos pensar, a palavra pureza, quem fala a palavra pureza hoje em dia? A gente quase não fala a palavra pureza. Né? A semântica, o sentido, o significado perdeu para a gente o seu valor. Mas já que a palavra pureza perdeu o seu valor, vamos pegar então alguma coisa que tenha mais sentido para a gente hoje? Bom, uma coisa que talvez tenha mais sentido para a gente hoje, talvez seja a palavra fake. Essa você conhece. Sabe por quê? Nunca se viveu tanto uma época de fake news, né? De mercadorias fakes, de perfis fakes ou de, sei lá, qualquer coisa seja fake. Até às vezes seu namorado é fake, sua namorada é fake, porque parece, mas não é. E num tempo de tantos fakes, eu estou para dizer para você que a Bíblia fala a respeito de uma sexualidade que é fake. Como assim? O que é uma sexualidade que é fake? Veja bem, a Bíblia fala de duas sexualidades, né? Ou de dois sexos. Um sexo que é fake e um sexo que não é fake. O que é sexo que não é fake? O sexo que não é fake, o sexo que é verdadeiro, é aquele sexo que Deus trouxe o homem e a mulher e colocou num lugar chamado casamento. Esse sexo que é feito entre homem e mulher, num lugar chamado casamento, esse sexo é verdadeiro, ele é puro, ele é santo. Agora, quando você pega esse sexo, que não é fake, e começa a viver com outros sexos que são fake, meu amigo, aí você tem grandes problemas. Porque olha só, o que a Bíblia fala do sexo que é fake? A Bíblia fala do adultério, da fornicação, da lascívia, da prostituição, do bestialismo, do incesto, da homossexualidade, fala de tantos sexos que são fakes. Mas por que hoje o sexo fake não incomoda tanto a gente? Aí essa é uma pergunta interessante. Bom, dos dois fatos, porque talvez não incomoda mais a gente, né, viver com tantas questões fakes, ou porque a gente, de fato, a gente quer se calar diante de tantos pecados sexuais, né? Ou a gente não se incomoda tanto mais com esses pecados, ou porque, de fato, a gente resolveu se calar. Por isso que a gente vive tanto de tantos sexos fake. Mas sabe por que a gente vive tanto diante de sexos fake ou falsos? Porque a gente simplesmente esqueceu do verdadeiro. E por que a gente esqueceu do verdadeiro? Porque a gente só vive diante daquilo que é falso. Tem uma história que diz que quando vai se treinar alguém para lidar com dinheiro, né, um comerciante, um bancário, alguém que trabalha na Casa da Moeda, enfim, alguém que lida com muita nota, para você saber aquilo que é verdadeiro, uma nota verdadeira, você não fica estudando várias notas falsas, você estuda apenas aquilo que é verdadeiro. Você pega a nota, coloca ela contra a luz, você vê a marca d'água, você coloca aquelas partes holográficas, aquela fita de segurança, os desenhos que surgem contra a luz, a textura do papel. Então, de tanto você ter contato com aquilo que é verdadeiro, quando você vê uma nota falsa, você fala, opa, alguma coisa está diferente aqui. Eu não sei o que é, mas não é verdadeiro. É assim que se aprende a notar uma nota falsa, uma nota fake. O problema de hoje é que a gente está só tendo contato com sexo que é fake. Por conta disso, a gente deixou de lado, preteriu o sexo que é verdadeiro, que é aquele sexo que Deus colocou pra gente como puro e como santo. Carlos, e agora? E agora que em tempos de pandemia, em épocas de isolamento, de coronavírus, eu não sei que época que você está vendo esse vídeo,
mas esse vídeo está sendo gravado num período que a gente está vivendo em quarentena, ou seja, está todo mundo vivendo dentro de casa, né? Então, esses jovens estão vivendo grandes complicadores, grandes tensões nessa época de pandemia. Uai, que tensões são essas? Esses jovens estão vivendo à base de pornografia, à base de nudes, à base de cybersex, à base de fantasias sexuais. Enfim, eles estão recorrendo apenas àquilo que Deus falou assim: olha, meu filho, isso aí é fake. Isso não é sexo para você. Isso não é sexo de verdade. Isso não vai te alimentar. Isso não vai te sustentar. Isso não vai te nutrir. Isso não é sexo. Porque lembra o que é verdadeiro? Um homem e uma mulher num lugar chamado casamento. Então, nessa época de pandemia, onde está todo mundo confinado, numa bolha, nessa casa, os jovens agora estão vivendo mais do que nunca essas questões da sua sexualidade de forma desregulada, vivendo nesse caminho de pecado que a gente chama. Carlos, você só colocou coisas ruins a respeito da sexualidade. Qual é a saída para tudo isso? Tem saída? Óbvio que tem. E eu quero mostrar uma saída para você que a Bíblia mostra. Vamos lá, quero ler para você Daniel, capítulo 1, verso 8. E ele fala de pureza. Olha só que fantástico esse versículo. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias finas do rei, nem com o vinho que bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Bom, esse texto aqui obviamente não está falando de uma questão de sexualidade, mas está falando de um jovem que, em meio a muita pressão, em meio que a sua própria vida corria risco, ele falou assim: não, prefiro não me contaminar, prefiro a pureza. E hoje a gente vive também um momento de muita pressão. Obviamente que a nossa vida não corre risco, a gente corre uma pressão para a gente viver uma sexualidade que é fake, que não é aquela sexualidade que Deus colocou para a gente. E como resistir? Como fazer igual a Daniel fez? Bom, Daniel ensina para a gente algumas coisas. Primeiro, a gente tem que desaprender. Como assim desaprender? Primeiro, a gente tem que desaprender o que é sexualidade, o que é sexo para a gente. Como assim, Carlos? Eu não entendi o que é desaprender. Porque a gente está vivendo num século que a Bíblia fala que é um século mau. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, na verdade, o único papel do diabo é colocar para a gente desconfigurar aquilo que Deus falou que era bom. Deus falou que o sexo é bom, a sexualidade é boa. O problema é que o diabo quer modificar um pouquinho isso aí. Então, muita coisa daquilo que a gente aprendeu que era legal, que era bacana, que a gente podia viver, muita coisa está errada. Então a gente tem que desaprender o que a gente aprendeu que era bom, que era legal, e aprender a partir da Bíblia o que é um sexo bom, o que é um sexo agradável na perspectiva cristã. Segundo, a Bíblia fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. Presta atenção, o Tessalonicenses 5:22 fala o seguinte: olha, foge de toda aparência do mal. A Bíblia também fala o seguinte: foge da prostituição, que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas que prostitui e peca contra o seu próprio corpo. Coríntios 6:18. 2 Timóteo 2:22 fala o seguinte: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que um só coração puro invoquem o Senhor. A Bíblia fala o seguinte: foge, cara, tem coisa que a gente não tem que encarar. A carne, o desejo da carne, a gente não brinca com ela, a gente foge. Tá? Então tem coisas que a gente não pode encarar. A Bíblia fala que você pode enfrentar o diabo. O diabo você pode enfrentar. Né? A Bíblia fala o seguinte: sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Agora, o desejo da carne, esse desejo da sexualidade, a Bíblia fala para você não encarar, não. A Bíblia manda você fugir. Terceiro, aprender novas coisas. A gente tem que aprender um pouco dessa sexualidade. E para aprender um pouco mais da sexualidade, a gente tem que olhar de novo para a Bíblia. Se a gente olhar para a nossa cultura, se a gente for olhar para a televisão, se a gente olhar para alguns livros, se a gente olhar para algumas
questões que a gente vive hoje. A gente pode viver o sexo da forma que a gente quiser, mas o problema é que a gente não pode fazer o que a gente quer. Se a gente for fazer o que a gente quer, a gente vai ser Adão de novo. Que Adão olhou para a vida dele e falou o seguinte: Deus, eu não quero fazer o que você quer, eu quero fazer o que eu quero. E você sabe o resto da história, né? Deu no que deu e a gente está vivendo no pecado até hoje. Então, a terceira coisa que a gente tem que fazer é aprender como que é essa sexualidade. E por fim, parte 4. Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Cara, se a gente não decide firmemente não se contaminar com essa sexualidade, a gente não vai conseguir. Mas como a gente decide firmemente não se contaminar? A gente tem que saber que essa decisão, ela cabe a gente, mas a capacitação não. A gente tem que ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que, além de nos convencer do pecado e do juízo, Ele que nos dá domínio próprio. É Ele que nos dá o fruto do Espírito. É Ele que nos dá a capacidade de discernir aquilo que é bom e que é ruim. E é Ele que nos capacita a fugir da aparência do mal. A decisão é nossa, a capacidade ela vem de Deus. Então, você que é jovem, que você está me escutando nessa época tão difícil de pandemia, ou mesmo que já tenha passado essa pandemia, a dificuldade não passou, você continua sendo jovem, você continua sendo tentado, você continua ainda querendo viver uma sexualidade que é fake. Então, já que você é jovem, quer manter a sua pureza, quer manter a sua castidade, procure viver parecido com Daniel. Decida firmemente buscar em Deus. Não é qualquer decisão, é uma decisão firme de buscar no Espírito Santo de Deus a capacidade de ver conforme a vontade de Deus, conforme as escolhas de Deus e não a nossa escolha. Tudo bem com você? Está pensando um pouquinho do outro lado? Faz parte. Eu gostaria nesse momento de orar por você, de orar para que Deus nos capacite de fato a viver um pouco mais da vontade dele. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento e por esse espaço de conversa. Que esse jovem, que essa jovem que conversou com a gente agora há pouco, ó Deus, que eles de fato escolham como Daniel, decidir firmemente, ó Deus, não se deliciar com as coisas desse mundo, não viver um sexo fake, um sexo falso, mas decidir de fato, ó Deus, por esse presente tão maravilhoso que é esse sexo verdadeiro entre homem e mulher que o Senhor colocou num lugar chamado casamento. Nos capacita, nos santifica e nos chama, ó Deus, para viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por esse tempo, obrigado por nos acompanhar até aqui e continue com a gente. Até a próxima. Tchau.